Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Marco de Mello, CEO e fundador da Psafe, sobre a expansão internacional da empresa. Marco, você começou no Brasil porque viu que tinha um mercado muito grande no Brasil, um mercado praticamente virgem, onde você poderia entrar e ganhar espaço. Com certeza. Feito isso, qual foi o seu segundo passo? Bom, então aí veio o desejo de expandir internacionalmente, que era um plano já desde o início da empresa. A gente tem essa visão de começar no Brasil, crescer no Brasil, aprender com o usuário brasileiro e evoluir a tecnologia com o mercado brasileiro, que foi muito receptivo. Eu tenho muita gratidão à base de usuários brasileiros, sempre terei. Continuamos a crescer e investir imensamente aqui no Brasil, porque acreditamos no mercado e porque tivemos uma receptividade incrível com o usuário brasileiro. A população brasileira abraçou a Psafe, abraçou a nossa proposta de dar a eles esse valor sem custo em troca da publicidade muito bem colocada, mais uma proteção sem limite, né, 24 horas por dia. E aprendemos muito ao longo desses anos aqui no Brasil, antes da expansão internacional. Daí veio a expansão para o resto da América Latina, né? Lançamos em espanhol, começamos a ter instalações na América Latina inteira. Isso foi quando? Isso foi em 2014. No final de 2014, princípio de 2015. Já estava aí com uma posição muito forte aqui no Brasil. Princípio de 2015, nós começamos a lançar em espanhol. Ano passado, nós aí começamos a localizar para inglês, já para o meio do ano passado. No meio do ano passado, nós então começamos a lançar no mercado americano o produto como Psafe Defender, já em inglês. E como é que foi lançar nos Estados Unidos? Foi incrível. O grande desafio, assim, foi as incrível. Pessoas conhecerem o produto, uma empresa brasileira? O desafio foi justamente, inicialmente, a marca não ter nenhuma força. No Brasil nós temos uma força muito grande já na marca. Lá nos Estados Unidos nós não tínhamos nenhum nome, nenhuma marca. E muita resistência em termos do usuário americano ser mais sofisticado e ser um pouco mais desconfiado, né, de empresas estrangeiras. Então, existe um pouco dessa resistência de empresas estrangeiras, especialmente para a segurança. Mas, para nossa surpresa, essa resistência durou muito pouco. E a receptividade veio rapidamente em termos de reviews de 5 estrelas na Google Play. Nós tivemos uma avalanche de 5 estrelas. Nosso review, em média, passou em termos de nota, até mesmo o review que nós temos no Brasil. Nós temos 4.6 no Brasil, estamos com 4.7 nos Estados Unidos, ou seja, a receptividade pela qualidade do produto foi muito forte. Que outra coisa que o mercado americano também tem, essa peculiaridade. Se o produto tem qualidade e a proposta de valor é muito boa, eles vão com tudo. Eles apoiam, eles recomendam, eles elogiam. Então eles têm essa gratidão também, essa velocidade de viralizar um produto muito fortemente, como você já reparou em outros produtos dos Estados Unidos. Nós tivemos esse benefício da receptividade e o engajamento com o produto se tornou muito forte. E aí veio essa grande coragem. Vamos montar um escritório em São Francisco, montar uma base lá também, uma base em Silicon Valley, no coração de São Francisco, e vamos começar a montar relacionamentos com empresas e anunciantes dentro dos Estados Unidos. Fizemos isso. Primeiro você então só lançou uma versão baseada aqui do Brasil. Em inglês, localizamos e tal. Baseado daqui, vocês lançaram na loja digital da Google. Isso. Agora vocês têm um escritório. Montamos um escritório em São Francisco, abrimos esse escritório final do ano passado e aí começamos a contratar para esse escritório mesmo no começo desse ano. Digamos que ele começou a operar mesmo já em janeiro de 2017, então a partir desse ano começamos a operar em São Francisco. E eu tenho passado bastante tempo lá, pessoalmente, no escritório de São Francisco, montando uma equipe executiva muito forte. O que ele ajuda? Para que ter um escritório lá? Olha, muita coisa, tá? Relacionamento direto com as empresas que estão na área de segurança e na área de publicidade no Vale do Silício. Então, ter essa presença e ter esse relacionamento com essas empresas, que são quem anunciam conosco, que são aqueles que são nossos parceiros, digamos assim, no mercado americano, ter essa presença é muito importante. Relacionamento com os investidores também. Muito mais fácil com o escritório lá manter o relacionamento com os investidores e potenciais parceiros estratégicos para futuras rodadas ou M&A, etc., lá dentro do mercado americano também. E também para criar a marca, né? A presença física é importante porque você traz a imprensa para o escritório, você mostra a cara da empresa, eles têm a oportunidade de conversar com o CEO e founder, o fundador, comigo,
para saber qual é a minha história, como nós estamos conversando aqui hoje, entender um pouco mais quem é a PSAFE, qual foi a gênese dessa empresa, o que trouxe ela aos Estados Unidos, por que estamos aqui, responder essas mesmas perguntas para a imprensa de lá e criar, assim, um relacionamento e raízes dentro do mercado americano para que a gente possa, então, ser também uma empresa americana, assim como uma empresa brasileira. Temos a base em ambos os países e eliminar qualquer tipo de resistência que essa é uma empresa estrangeira. Nós agora somos uma empresa de dupla cidadania, assim como o fundador é uma empresa de dupla cidadania que tem uma base forte lá em São Francisco e uma base forte aqui no Brasil, também no Rio de Janeiro. Então, isso tem sido muito beneficial para a empresa. Tem retornado para a gente em termos de relações públicas, de menções positivas na imprensa, em parcerias também, contratos que temos fechados de maior e maior valor. Então tem sido muito bom para a gente. Vocês têm feito contratos com empresas também? Temos feito contratos com empresas lá nos Estados Unidos, com anunciantes também. Como é que funcionam esses contratos com empresas? Porque eu imaginei que fosse só o usuário final. Não é segurança empresarial, não. É contratos com empresas para parceria. Ah, tá. Parceria de distribuição, parceria de publicidade ou parceria mesmo de tecnologia. Então, a gente tem feito parcerias com outras empresas da área. Você falou de publicidade, multipublicidade, que é uma das receitas de vocês. Sim. Qual é o número de propagandas que vocês conseguem fazer chegar nos usuários por dia ou por mês? Olha, eu vou te dizer que, em média, um usuário ativo por dia no PSAFE Defender, ele vê em torno de 6 a 7 propagandas, no máximo, por dia. 6 a 7 por dia, um usuário. Isso. Vocês têm ativos quantos usuários? Por dia, quase 15 milhões. 15 milhões. Então, vezes 6... 90 milhões. 90. 90 milhões, isso. 90 milhões de pessoas. No mínimo, às vezes mais, às vezes 100 milhões. 90 milhões, 100 milhões de propagandas. Por dia. Por dia. Vocês conseguem fazer chegar, impactar. Sim. E como é que a indústria de publicidade, como vocês têm conversado com a indústria de publicidade, como é que eles têm enxergado esse trabalho de vocês? De uma forma muito positiva. Porque, de certa forma, é uma outra mídia. É uma outra mídia. Nós somos o terceiro maior canal de mídia mobile no Brasil, depois do Google e Facebook. Então, o PSAFE é o terceiro maior canal de mídia mobile no Brasil. Nós perdemos apenas para o Google e Facebook. Você tem uma ideia do número de acessos e impressões diárias que nós temos. Então, como você falou, um novo canal. E é um canal de extremo resultado positivo para os anunciantes. Por quê? Porque o usuário está dentro de um ambiente de segurança. Então, o nosso usuário não tem medo de clicar na propaganda. Se esse usuário tiver interesse nessa propaganda, ele ou ela não tem medo de clicar, porque sabe que o Defender é um produto de segurança. Então, você se sente confiante, clica na propaganda. Então, o resultado para o anunciante dentro da nossa plataforma é muito positivo, muito maior do que em qualquer outro aplicativo, ou joguinhos, ou etc, etc. Então, é um canal de alto impacto, de alto valor, de alta fidelidade e de alta apreciação pelo usuário. Então, o resultado é maior para o anunciante também. Então, tem sido interessante observar os anunciantes que começam modestamente a anunciar conosco, voltar com orçamentos maiores e maiores e dobrando mês a mês, até chegar em orçamentos milionários, literalmente falando, mês a mês, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, pelo resultado que a gente entrega. Então, e as empresas americanas? Como é que foram as conversas com essas empresas de mídia americanas, de publicidade? Tem sido receptivo? Como é que está essa... Bastante receptivo. Evidentemente que uma das coisas que toda empresa de publicidade sempre vai te questionar é na sua escala, né? Qual o seu tamanho, né? Quantos usuários. Então, inicialmente teve esse desafio que a gente estava crescendo lá ainda, mas agora nós já temos uma escala grande o bastante para eles não questionarem mais isso. Quantos usuários vocês têm nos Estados Unidos hoje? Olha, nós temos... Já passamos de 7 milhões. 7 milhões de americanos ativos usam o Defender. Isso. Percentualmente, como é que está dividido o seu público? Olha, a grande maioria está no Brasil, disparado, né? Isso, a grande maioria é quanto? 60%, 70%? 80%? 80% do Brasil. Da sua base é Brasil. Base é Brasil. E 20% está entre Estados Unidos e alguns outros países da América Latina. Mas o grande forte é Brasil e Estados Unidos, digamos assim. Os outros países da América Latina, vocês vão trabalhar mais forte? Vocês pensam em abrir outros escritórios? Potencialmente, o foco ainda é realmente continuar a dominar o mercado brasileiro e o mercado americano, norte-americano. Quando eu falo americano, eu estou incluindo o Canadá, mas é norte-americano, porque o Canadá é quase que o 51º estado americano. Então, é o norte-americano e brasileiro, né? Focar nesses dois mercados. Depois disso, a prioridade ainda é o oeste europeu, o Europa Ocidental, né?
e focar em termos de escritórios, né? E depois a gente vai pensar em outros países da América Latina. Você tem uma data para entrar no mercado europeu? Você tem já um plano definido? Não, a gente está namorando com esse conceito ainda de entrar no mercado da Europa Ocidental. Nós precisamos continuar o nosso foco, eu acredito muito em foco, e o foco ainda é a nossa dominância no mercado brasileiro e atingir o mesmo nível de dominância que nós temos no Brasil hoje, liderança no mercado norte-americano. Quando nós tivermos essa liderança já equiparada entre Estados Unidos e Brasil em termos de percentual de mercado, eu estou falando em termos de no mínimo 20% a 30% de mercado. No Brasil nós temos mais de 30% do mercado Android. E nos Estados Unidos eu quero chegar a pelo menos 20%, que já é considerado liderança lá, fortíssima, quando você tem 20% do mercado, que é um mercado muito hoje grande. Você tem quanto nos Nos Estados Unidos? Estados Unidos temos talvez 2%. Ainda dá para crescer muito lá. Então a gente tem que crescer para 20% do mercado americano e aí depois disso chegar no mercado do Oeste Europeu, mercado Europa Ocidental. Né? Quantos usuários você pretende ter daqui 5 anos? Vocês têm uma meta? Isso geral, número total de usuários. Provavelmente vocês têm um plano. Quantos usuários vocês pretendem ter? Olha, em termos de downloads, eu quero estar em pelo menos 300 milhões. Em 5 anos? No mínimo. Hoje em 300 a 500 milhões. Hoje já são mais de 100. Mais de 100. Então, em 300 a 500 milhões, então botar uma faixa no mínimo 300, idealmente 500 milhões tá, de downloads. E usuários ativos aí, pelo menos 100 a 150 milhões mês. Hoje você tem quantos usuários ativos? 20 milhões mês. 20 milhões mês. 20 a 21 milhões, depende do mês. Nessa faixa, 20 a 21 milhões mês. Então, multiplicar isso por 7, digamos assim. Bom, você já conseguiu isso em 5 anos. Tem mais 5 para dobrar. Exato. Não, para crescer ainda mais. Para crescer ainda mais. Ainda mais. Muito obrigado, Marco. Obrigado a você. E no próximo bloco conversaremos sobre as ameaças na internet.